Muito bem, alunos do Universo da Mecânica, vamos lá ao nosso segundo tempo de aula, falando continuidade, né, sobre os eletroinjetores, falando agora sobre testes e limpeza neles, tá? Então, é um assunto sempre muito polêmico, ainda mais se tratando da linha Ford, tá? Mas, vamos lá, vamos à realidade de mercado, ao nosso dia a dia de oficina, a experiência efetiva do que ocorre realmente com o veículo, tá? Nesse mercado brasileiro de combustível ruim, combustível de má qualidade, combustível adulterado, uso severo do veículo, né? Aquele anda e para do trânsito, né? Ou seja, uma série de coisas que referem-se a má utilização do sistema, principalmente relativo ao combustível, e que afeta, com certeza, o correto funcionamento dos eletroinjetores, tá? Então aqui na tela, só um exemplo, tá? Independente de marca, tá? Sempre com muita ética aqui no seu universo do mecânico, a máquina de teste e limpeza de injetores. Testes são feitos aonde? Na bureta, ou seja, nos tubinhos graduados ali, onde uma parte eletrônica do equipamento, você consegue fazer teste de estanqueidade, ou seja, põe a pressão que quiser e não pode gotejar, e teste de funcionamento, ou seja, você testa a vazão dos injetores por um tempo programado e variações na rotação. Começa lentamente, como se fosse uma marcha lenta, e vai aumentando a rotação do motor, tá? Durante um período. E ali você tem o que? Nesses tubos graduados, a possibilidade de enxergar os valores. E os valores dos injetores não pode ter variação. O ideal aqui fossem os 4 injetores com a mesma vazão. Posso ter pequena margem de variação? Sim. Posso contabilizar 5%. O ideal é não ter. O ideal é estar equalizado. A quantidade de combustível injetada nos 4 eletroinjetores, tá? Nas buretas fazemos os testes e na cuba ultrassônica a limpeza. Vamos lá falar primeiro sobre os testes. Embora a montadora não indique ou não recomende, temos na prática a constante falha de pequena obstrução nesses eletroinjetores. E durante os testes nas provetas, podemos visualizar essas falhas. Isso mesmo. Embora a montadora não recomende a limpeza de bico, não indique a limpeza de bicos, a montadora diz isso. Na prática, o que nós temos de casos de Ford Fiesta, Courier, K, Export, por aí vai, Focus, com injetores parcialmente obstruídos, é brincadeira. O carro fica falhando, quando você tira os injetores e põe nas buretas e testa os 4, um deles dá bem menos que os demais. Você inverte a posição, mesma coisa. Aquele que está dando menos vai continuar dando menos que os demais. Você procede à limpeza, refaz os testes, equalizou, põe no carro, acabam-se os defeitos do carro. E isso, pessoal, não é só na gasolina. Isso ocorre também com boa frequência no álcool também. Não é só na gasolina. O que suja os injetores não é só o combustível que vem do petróleo. O combustível que vem da cana também suja, também cria obstruções na ponta dos injetores. E aí, só fazendo a limpeza realmente para resolver o problema, tá? E aqui se faz o que então? A limpeza dos injetores, ó. Você deixa os injetores mergulhados na cuba ultrassônica e permite dessa forma, com ele ligado ao sistema eletrônico da máquina, ou seja, ele fica abrindo e fechando. E a sua ponta mergulhada na cuba ultrassônica, que fica vibrando, tá?
assim, alguns fabricantes não recomendam mergulhar o bico inteiro, apenas a ponta que está em contato direto da agulha, tá? Mas na prática não se vê muitos problemas em mergulhar o injetor inteiro também não, tá? Ambos os casos costuma funcionar normalmente, tá? Então a cuba ultrassônica faz o quê? Ela gera uma vibração, uma onda sonora que vai quebrando as sujeiras. E o movimento de abrir e fechar a agulha ajuda a quebrar a sujeira, tá? Obviamente. Se a sua cuba, né, ultrassônica aí na oficina for aquecida, não tenho dúvidas que o resultado é melhor ainda. Sem brincadeira. A cuba ultrassônica aquecida, o resultado é mais eficiente, ok? Dentro da cuba ultrassônica, temos a possibilidade de simular o acionamento da bobina interna do injetor dentro de uma cuba que vibra, gerando ondas que quebram as moléculas das impurezas. Então, o próprio movimento de abrir e fechar a agulha, tá, contra a sua sede, mais a onda sonora, quebra as sujeiras, quebra as moléculas de sujeiras encrostadas na ponta do injetor. E volta a ter o quê? Só contato metal-metal. E aí o leque do injetor, lá na bureta graduada, volta ao ângulo normal e a vazão, a quantidade de combustível injetado, né, no caso aqui, no equipamento de testes, o líquido de testes, volta a ficar nivelado, equalizado os 4 injetores. Tá? Então é um serviço que deve ser vendido regularmente, a cada 30 mil quilômetros, tá? Ou quando o veículo apresentar falhas. Tá? Aqui na tela, a questão da injeção sequencial, ou seja, como que a unidade de gerenciamento do motor controla isso. Então vamos lá, né? Sequencial. Como ocorre o controle sequencial? A forma sequencial de controle do tempo de injeção em ms, em milissegundos, em cada injetor, permite adequar e melhorar mais a relação do combustível com a necessidade do sistema. E ainda temos a variação da relação, né, AF, Air-Fuel, neste motor flex. Então não podemos esquecer que, além da injeção sequencial, temos a relação ar-combustível, ou seja, a quantidade de um ou de outro previamente, né, calculada pelo sistema. Claro, quando temos um AF próximo a 9/1, mas para álcool temos um tempo de injeção maior. Quando temos uma relação AF próximo a 13,2/1, temos uma relação AF para gasolina. O tempo de injeção pode ser diminuído. Então temos nisso uma relação que a ECU calcula e faz a devida adequação de acordo com o combustível previamente calculado lá do tanque. Ele não sabe exatamente, mas está previamente calculado, ok? Outro atuador do sistema de gerenciamento do motor é um sistema. Isso mesmo. O canister é um sistema. Não é uma peça. Ah, o canister. Não, é um sistema. Tá? Composto por tubulações ligadas pela parte de baixo do carro até o tanque. Do tanque tem ligações à parte superior do tanque, 2 ligações. Tá? Temos a caixa do canister, que é essa peça preta aí na telinha de vocês. Fica lá atrás, próximo ao tanque do Ford Fiesta, tá? Fica perto do eixo traseiro. Temos tubulações saindo dessa caixa do canister e vai até a frente do carro, até o motor, onde lá teremos a válvula de purga do canister, ou eletroválvula do canister. A eletroválvula que é o atuador, tá? O restante faz parte de um sistema chamado canister. E lembrem-se sempre, canister é o quê? Sistema de controle de poluentes evaporativos do combustível. Então ele vai pegar o quê? Os vapores
vapores do tanque, para que os mesmos não sejam liberados na atmosfera. Tá? Vamos lá, a teoria, portanto. Esta é a caixa de carvão ativado que retém os vapores dos gases do tanque, que no momento correto é sugado pela depressão do coletor de admissão, sempre controlado pela eletroválvula de purga do canister. Bom, tratando em miúdos. Temos aqui, ó, na telinha o tanque de combustível, né, o filtro, as mangueirinhas, tá? Tratando em miúdos. O tanque de combustível não tem mais o chamado ladrão do tanque. É, igual um ladrão de caixa d'água na sua casa, na sua oficina. O que acontece? Quando enche demais, né, a caixa d'água, estraga a boia da caixa d'água, vaza pelo ladrão. Há muitos anos atrás, os tanques eram assim. Quando enchia demais o combustível, vazava pelo ladrão. Só que o mesmo ponto que vaza combustível pelo ladrão, passava o que por ali? Vapores do tanque. Principalmente um gás muito volátil que é a gasolina. Então, saía gasolina quando enchia demais o tanque, mas se encheu o tanque demais, saía o que por lá? Os vapores da gasolina. Porque a gasolina é um combustível muito volátil. Ela evapora, aqui, ó, temperatura ambiente, ela vai perdendo propriedades, tá? Então isso polui o meio ambiente. Não tem nada a ver com o poluente do escapamento. É um poluente evaporativo, ou seja, por evaporação. Não é um poluente no escapamento, um poluente por falhas na combustão. Não. Canister, poluente evaporativo. Então, ao invés de ter o ladrão no tanque, temos duas válvulas na parte superior que permitem a saída dos vapores para a caixa do canister, aquela caixa preta que vocês viram. Nela internamente temos o que? Grânulas de carvão. Carvão granulado, compactado. E o carvão ele tem o poder de, a qualidade de armazenar vapor. No momento certo, a válvula de purga do canister, lá na frente no coletor, é aberta pela ECU, e aí a própria pressão negativa do coletor vai puxar esses vapores, filtrando o canister, limpando o canister. Esses vapores vão para o coletor de admissão, misturar com o ar que está entrando, com o combustível na câmera e queimando. Ou seja, de uma forma limpa e eficiente, não polui o meio ambiente, porque vai queimar esse vapor, além de uma queima controlada, ainda depois passar pelo catalisador e não vai prejudicar em nada o meio ambiente e nem o funcionamento do motor do carro, tá? Tem aqui, ó, de funcionamento, junto dos dutos de saída de combustível, temos os dutos do canister. Já que no tanque temos as válvulas em sua parte superior que permitem apenas a saída dos gases e não do líquido, no sentido da caixa do canister. Ah, legal isso. As duas válvulas na parte superior do tanque são válvulas, tá, antilíquido. Como assim antilíquido? São válvulas que permitem apenas a passagem do gás, não do combustível. Só passa gás por elas. Se o carro capotar, vai vazar gasolina ou álcool pelas válvulas? Não. A esfera delas fecha. E no uso normal, se o frentista encher demais o tanque, né, até o gargalo, até cair na pintura, né, a gente costuma falar, vai passar combustível para o canister? Também não. O combustível vai ficar elevado, vai subir a válvula de esfera e não vai ir para o canister. Para o canister só vai vapor, só vai gás. Se ir líquido para o canister, prejudica o seu funcionamento, chegando muitas vezes a danificar a caixa do canister, o carvão ativado do canister. Então, essas duas válvulas permitem apenas a passagem de vapores, tá? E as ligações da válvula do canister, ó. Olha na tela do scanner, pessoal. O motor aqui está desligado, tá? Mas, ó, funcionamento do canister em porcentagem, ó.
0%. Por quê? Quem controla o acionamento da eletroválvula de purga do canister, é claro, é a unidade de gerenciamento do motor, é a ECU. Nesse caso, como o motor está parado, está com 0%. Só que esse controle ocorre aonde? Em cima dessa eletroválvula aqui, ó. Olha lá, ó. São 2 fiozinhos e 2 dutos. Claro, uma entrada e uma saída. Essa saída vai diretamente para o coletor de admissão do motor. E a entrada vai para onde? Por baixo do carro, lá atrás, perto do eixo traseiro do veículo, ligado à caixa do canister. Como que a ECU controla essa eletroválvula de purga do canister? Temos 2 fios ligados a este atuador. Então, o atuador do sistema é a eletroválvula. Ele é o atuador, tá? Então, temos 2 fios ligados a esse atuador, sendo o seu pino 2 está ligado ao positivo da caixa de relés e fusíveis, alimentado pelo F2, fusível 2, e o pino 1, que é o controle negativo, está ligado ao A52 da ECU, sendo modulado, né? É um negativo pulsante, ele é modulado. Como é uma eletroválvula, internamente temos uma bobina, a resistência elétrica da bobina do canister, né, da eletroválvula do canister, é de 18 ohms. Então dá para medir também a resistência elétrica da eletroválvula de purga do canister. Belezinha? Na tela, ela, a unidade de gerenciamento do motor do Ford Fiesta, a central. Claro, vamos a mais uma dica. O canister pode apresentar falhas como falsa entrada de ar e alteração na rotação do motor, pois há o risco da eletroválvula travar na posição aberta. E os gases do tanque vão ao coletor de admissão. Mas isso, pessoal, é o caso mais raro. Normalmente, eletroválvula de purga do canister, ou ela está desligada, depois que o carro bateu, passou por final de pintura, lanternagem, ou ela está desligada ou está eliminada. Ela travar aberta são em casos bem raros, tá ok? Então essa é mais uma dica. Vamos à pergunta na telinha para vocês. Qual período ou quilometragem devemos fazer a limpeza por ultrassom dos injetores? Resposta: sempre que houver falhas, claro, né? Pois combustível ruim, vai ter que fazer a limpeza, tá? Falhas na injeção ou preventivamente a cada 30.000 quilômetros. Belezinha? Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Pergunta do Magno Bertoldi. Vamos lá, Magno. É até um comentário, não é nem uma pergunta. Vamos lá. Professor, já vi alguns casos em que o carvão ativado, né, lá da caixa do canister se soltou. E a eletroválvula do canister travou fechada. E a luz de anomalia ficava acesa. Sim, acontece isso mesmo, tá? Principalmente porque o carvão ativado é para trabalhar com vapor. Se o carvão ativado estiver com líquido, álcool, gasolina, ele vai inchar. E estoura a placa interna e o carvão vai pelos dutos lá na frente para a válvula de purga, tá? Travando ela. Por que ele chega a ir líquido no carvão ativado, na caixa do canister? Porque as válvulas do tanque não funcionaram, tá? Por algum motivo não funcionaram, encheram demais o tanque, vaza pelas válvulas, em vez de vapor para a caixa do canister, vai líquido e aí o líquido realmente danifica. Então, quando isso acontece, tire o tanque do carro para revisar estas válvulas do tanque. Essas válvulas são vendidas separadamente do tanque, tá? Muita atenção, tá? O que acontece muitas vezes é o seguinte: você vai tirar o tanque, ou porque vai trocar bomba, ou porque faz algum reparo, ali perto, desce o tanque, quebra a válvula, adapta alguma coisa para não ter que comprar a válvula nova. E aí, quando encheu o tanque demais, ao invés de vapor
para a caixa do canister, vai líquido, danificando a caixa do carvão, ok? Pergunta do Cláudio Marcos de Sales Viana, lá da Automecânica JC. Olá, Escopino. Na limpeza dos bicos, toda vez, né, que for feita a limpeza, tem que trocar o filtro dos bicos. Os bicos, eles ficam gotejando após a troca da peneira. Já teve casos até de bicos, por esse motivo, tem que ser trocado. Vencem a peneira. Já não trocam mais por esse motivo, porque as autorizadas não vendem a peneira, né, o pré-filtro dos bicos. E realmente eles não vendem, tá? Não recomendo a limpeza de bico. Então, o pré-filtro dos injetores, tá? Os anéis Orengs e até as arruelinhas de encosto, existe no mercado alternativo, tá? Grandes fabricantes aqui no nosso mercado vendem e comercializam esses componentes. Então, solução só uma: recorrer a estes, né, fabricantes nacionais com os itens alternativos. Porque no concessionário, na montadora, você não vai encontrar, tá? Então, muita atenção, porque os anéis Orengs tem que trocar sempre. A peneira e as arruelinhas plásticas, normalmente a cada 2 limpezas. Mas pode ter caso que está entupido realmente, vai ter que fazer a troca imediatamente. Pode ter caso, tá? Assim como, pessoal, vai ter casos aí no dia a dia que você limpa o bico injetor, 3 estão bons, 1 está ruim. Aí eu vou limpar de novo. 15 minutos, que geralmente é o tempo da máquina, né? 15 a 20 minutos, no máximo 30 minutos de ultrassom, tá? Evite passar de 30 minutos de ultrassom, porque aquece demais os bicos, tá? Corre risco de queimar, soltar a bobina internamente. Então, limite de 30 minutos. Limpa uma vez, faz o teste. 3 injetam bem, 1 tá fora. Faz novamente a limpeza, faz novo teste. 3 injeta bem, aquele lá injeta fora. Tem jeito. Fiz 2 limpezas de 30 minutos, não consigo resolver o problema. Troco as telinhas, mesmo assim não resolve. Tem que trocar o bico injetor. Bico injetor é raro, mas também estraga. Estraga. E não se esqueçam, em grandes centros, onde o carro roda aí muito tempo, né, em baixa rotação, em marcha lenta no trânsito, bico injetor danifica mais ainda. E volto a repetir, muita atenção com combustível adulterado. É o grande vilão no nosso país em relação aos bicos injetores. É o grande vilão, tá? É o que mais danifica a bico injetor, é o combustível adulterado. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, fechamos por aqui a nossa aula sobre atuadores. Próxima terça-feira teremos aula final sobre o Ford Fiesta Flex, ajustes e scanner automotivo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.